ponto de ebulição do dimetilbenzeno, chamado de ortocresol, porque os radicais metis estão em posição 1, 2. O ponto de ebulição do dimetilbenzeno na situação para, porque estão na posição 1 e posição 4. Existe o orto, que é 1, 2. Existe o meta, que seria 1, 3. Existe o para, que é o 1, 4. Meus queridos, olha que caso interessante. Como são todos os dois chamados dimetilbenzeno, são isômeros. E isômeros são os compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Se a fórmula molecular, aquela que soma todos os átomos, é igual entre o primeiro caso, que tem ponto de ebulição em menos 17, e para quem tem ponto de ebulição 53, esses dois compostos, tanto o orto quanto o para, são chamados de isômeros, isômeros de posição. Bem, sendo isômeros de posição e sendo hidrocarbonetos, eles são francamente apolares, como todos os hidrocarbonetos são. Se são ambos apolares, ambos fazem o mesmo tipo de força, que é força fraca, força de London. Então nós temos a situação parecida com a terceira condição. Esses dois compostos, que aliás no comércio são chamados de cresol, esse é o ortocresol e esse é o paracresol. Esses dois compostos apresentam a mesma força, a força chamada força de London. A massa não é diferente, porque sendo isômeros, tendo a mesma fórmula molecular, tem a mesma soma das massas atômicas. Então, eles são isômeros. Então, mesma força, igual massa. Se tem mesma força e igual massa, é a situação número 4, que nos leva ao princípio de tudo. O que vem a ser dipolo? Dipolo é quando na molécula há um centro geométrico positivo e um centro geométrico negativo, formado normalmente pela diferença das eletronegatividades. Porém, nesse caso é pela forma da molécula. Não tipo angular, piramidal, não é nesse sentido a forma. A forma que me refiro é a forma mais arredondada e a forma mais alongada. Olha que detalhe. O fato dos dois metis estarem próximos, a sua molécula corresponderia a uma bola naturalmente redonda. Enquanto que o fato de estar em posição 1, 4, chamado de para, faz com que essa molécula seja alongada. Tipo essa. Esta é uma molécula alongada, essa é uma molécula circular. Perdão, circular não, na forma esférica. Na forma esférica e na forma alongada. Todas as duas vão fazer forças de London. Forças de London. O que é força de London mesmo? É quando aquelas moléculas que não têm polo, por acaso, criam polo. Se esta molécula do centro jogar os elétrons para uma extremidade, por acaso, resolveu passar o elétron mais para a direita. Vai provocar um centro geométrico negativo pela concentração dos elétrons. Vai fazer com que a molécula ao seu lado passe os seus elétrons também para a direita. Induz. Isto que cria o dipolo induzido.
Se este centro da direita é o centro negativo, o centro da esquerda será o centro positivo. Vou escrever apenas um sinal positivo por questão de espaço. A molécula doida que se polarizou sem querer ou por um efeito inexplicado, ela ficou polarizada e induziu nas outras. Naturalmente, estes polos que foram induzidos vão fazer com que a molécula apolar estabeleça uma força de dipolo induzido, chamada força de London. Aqui existem forças de London. Aqui também existem forças de London. As moléculas alongadas, se houver uma polarização em uma delas, essa polarização vai induzir polos nas outras companheiras, nas demais moléculas. E a ligação entre elas é fraca, mas existe. É o tal da força de London em dipolos que foram induzidos. Bom, aí, voltando ao princípio, o momento dipolar é uma grandeza vetorial que vai do mais para o menos. E esta grandeza vetorial, ela é numericamente calculada em dBs, ou dBys. O dB tem uma intensidade correspondente à carga desenvolvida, em módulo, positiva ou negativa, que é igual, multiplicado pela distância. Ah, meu amigo, a distância dos centros de carga, negativo e positivo, na molécula arredondada. E os centros de carga, a distância dos centros de carga entre moléculas alongadas, apesar de terem o mesmo tipo de força, apesar de terem a mesma massa molecular, mesmo tipo de força, que é a força de London, moléculas apolares com dipolos induzidos. E mesma massa molecular, porque são isômeros. Aonde está a diferença para justificar menos 17 na molécula orto e mais 53 na molécula para? A diferença está na distância. Aqui estão os centros de carga. Qual é a distância entre os centros de carga na molécula arredondada feito o ortocresol? Os centros de carga estão numa distância D1. E qual é a distância dos centros de carga nas moléculas do paracresol, ou dimetilbenzeno, em posição 1,4? Os centros de carga entre o centro positivo e o negativo é D2. Naturalmente, como D1 é menor do que D2, a distância, sendo D2 maior, vai fazer um dipolo, mesmo que seja induzido, maior. Então, a molécula do paracresol tem ponto de ebulição maior devido à intensidade do dipolo induzido graças à distância dos centros de carga. Gostou? Pode gostar porque é verdade. Tote ao seu dispor.